Sou Karine, mãe vegana. Estou aqui na VegFest hoje para pegar algumas informações e depoimentos de profissionais, pais, mães, todas as pessoas que podem contribuir para o nosso canal com informações para desenvolvermos nossas crianças nesse mundo que não é vegano. Vem comigo que nós traremos muitas informações nos nossos vídeos e no nosso canal. Sou vegana há uns 11, 12 anos, já perdi a conta. Quando eu virei vegana era tudo mato ainda. E aí, nessa época eu tinha uma filha de 1 aninho que virou vegana comigo. Depois tive uma gestação vegana, com um filho vegano e depois uma outra gestação, enfim, veio 3 filhos veganos hoje em dia. Uma adolescente de 13 anos, um de 10 e um de 3 aninhos. Então eu tô naquela fase assim que eu vivo de tudo um pouco, assim, de desafios da maternidade, junto com os desafios de criar filhos veganos no mundo não vegano, né? Então, além dos desafios da maternidade que já são bem complexos, tem os desafios do veganismo, né? Que por si só não seriam complexos não fosse a questão do mundo não ser vegano, né? Bom, quando a gente vira mãe, né? Quando nasce um filho, assim, nasce junto um turbilhão de dúvidas, né? Um turbilhão de e se, será que dá? E, eventualmente, nesse contexto, essa família é vegana, né? E dentro das dúvidas que surge a dúvida, será que meu filho pode ser vegano? E a resposta é sim, né? Em termos, quando a gente fala de publicações, a gente tem respaldo para dizer que sim, a criança pode ser vegana. Mas lógico, como toda criança, dentro de um acompanhamento, né? Então assim, tá na dúvida se pode ser vegano ou não? Primeiro, dá uma buscada e você vai ver que essa informação já circula de forma tranquila. Eu tenho um filho de 1 ano e 11 meses, ele é vegano e ele foi um grande incentivo para mim, para o meu marido, para nós virarmos veganos. Nós éramos ovo-lacto-vegetarianos já há 6 anos e esse foi o maior incentivo à maternidade para poder dar o exemplo para o nosso filho. Passamos algumas dificuldades em questão de negligência médica, de desacreditar da amamentação. A questão da amamentação vegana também é uma coisa que é muito polêmica ainda. É um tabu que muitos médicos não procuram abordar esse assunto e achavam que eu não ia conseguir passar os nutrientes necessários para ele. E na realidade, ele cresceu assim extremamente bem. Tenho uma filha de 26 anos e uma filha de 23 anos que viveram essa transição comigo há praticamente 10 anos, essa transição para alimentação vegana, mas eu fui uma mãe vegetariana, então eu tinha uma alimentação já mais natural, integral, então, ou seja, eu nunca tive que me preocupar com o fato de eu não comer carne durante toda a minha gestação. Minhas filhas são saudáveis e eu recomendo que todo mundo se dê a oportunidade de olhar para uma alimentação vegetariana hoje, porque é uma alimentação que, bem conduzida, ela pode ser mais saudável, prevenindo doenças no futuro, que hoje são grandes problemas de saúde pública no mundo inteiro. É um modelo alimentar necessário para os desafios ambientais que a gente está vivendo hoje, muito mais ético, muito mais amoroso, pensando em não envolver os animais. Eu vim trazer meu filho pela primeira vez aqui na VegFest e eu tô muito ansiosa para saber o que ele vai achar. Desde a gravidez eu já não comia carne, eu já era vegetariana, então minha gravidez toda foi assim. E quando o Filipe nasceu também continuamos assim, então ele já é um vegetariano. Eu me tornei vegana há 1 ano e eu quero introduzir isso na vida dele também, só que a gente tá indo aos pouquinhos. Inclusive foi na feira vegana do ano passado, na VegFest do ano passado, que eu conheci a médica vegana e ela conversou sobre como que ela introduz isso para os filhos dela e foi bem legal. E é como eu tento fazer com ele. É a médica vegana. E é como eu tento fazer com ele em casa. A gente tem dificuldade porque na creche não é uma creche totalmente vegana, né? Então os amiguinhos comem, tem festa, mas ao mesmo assim a gente tento levar isso para ele de uma maneira mais leve, ensinando para ele, né, o que é certo e o que é errado. Eu sou uma mãe de 2 crianças, na verdade agora adultos, e um deles tem 22 anos, mas desde os 6 anos de idade ele desistiu de comer carne, ele achou que era nojento, que os animais sofriam, e eu tentei, mas ele falou que não queria, e aí eu fiquei preocupada, eu falei, como que ele vai viver sem esse alimento, né, que para nós era de suma importância, né, e a gente vai preocupado. E minha filha foi fazer nutrição, fez alimentos, técnica alimentos, fazer nutrição. Falou, não mãe, a gente tá faltando muito ainda na nossa alimentação.
E aí, nesse período de nutrição, ela também virou vegetariana. E aí ela falou, não, a gente precisa inserir novos alimentos pro Felipe e pra nós. Aí ela começou a buscar na internet material, feiras, lojas que vendiam coisas veganas, foi mostrando pra mim, fazendo pra que eu visse que era bom. Meu filho descobriu restaurantes, aí ele foi mostrando esse universo que foi bem interessante. Eu vi que era gostoso, que era bom. E aí eu falei, nossa, que legal, então eu quero conhecer um pouquinho mais, eu quero provar essas coisas. Agora o veganismo vem naturalmente, né? Como se fossem pais, sei lá, corintianos, ou falar pro filho ser corintiano também. Então minha filha agora fez 4 anos, então ela ainda não tá na fase que eu acho que vai ser mais difícil de ter autonomia, de escolher outras coisas e tal. Mas assim, todo mundo fala assim, mas e se ela quiser comer carne? Esse tipo de coisa. Cara, olha, até agora pelo menos, até o momento, ela nunca esboçou nada diferente do conceito vegano. Porque para ela é muito simples assim, ela fala, não queremos maltratar os animais, não queremos fazer mal aos animais. Para ela isso tá certo, isso é ótimo. Então, sempre que ela vê algum doce, alguma coisa, e aí eu falo, isso não é vegano e tal, na hora ela muda, não tem isso que os adultos têm, assim, de ficar pensando muito a respeito. Para ela é natural. Mas eu acho que vai chegar uma fase mais difícil, assim, dela começar a querer outras coisas, adolescência, tá? Mas eu não tô nessa fase ainda, então é um problema de cada vez. Então, até agora tá muito tranquilo. Eu sou mãe também, sou vegana há muitos anos. A minha filha já está com 7 anos, super saudável, inteligente, esperta. E eu sempre eduquei ela no sentido de amar os animais, né? Pelo amor. Então sempre com bases de livrinhos educativos apropriados para a idade, né? Mostrando os animais, qual a diferença entre amar uma vaca, amar um cachorrinho, né? Um porquinho, enfim, um gatinho. Então, quando a gente acolhe e vai pelo caminho do amor, né? Educando os nossos filhos nesse sentido, se torna algo extremamente natural. Não é forçado, né? Muito pelo contrário. E eu me lembro, ela ainda muito pequena, ela não tinha nem 3 anos, ela veio, chegou em casa e me falou assim, mamãe, a vovó come peixe. E ela ficou chocada. Ela não sabia que outras pessoas comiam carne ainda. Ela era muito pequena, teve pandemia, a gente ainda estava muito na bolha, ela ainda não tinha ido para a escola, né? E ela ficou muito impactada, e ela era muito pequena. E quando ela me devolveu essa pergunta, me fez essa pergunta, eu até pensei assim, nossa, eu achei que ia demorar um pouco mais para chegar essa pergunta. E eu respirei fundo e conversei com ela, expliquei, né, que estava tudo bem, que as pessoas são diferentes, né? Que a gente aprendeu assim, que eu aprendi com a minha mãe, que eu não ia comer o peixe, né, nem outros animais, porque eu amava os animais, eu queria eles vivos, com a família deles, né? Mas que outras pessoas, a mamãe e o papai, não ensinaram dessa forma. E tá tudo bem, cada um é diferente, né? E nós seguimos por esse caminho. E assim ela segue, inspirando outras crianças da escola. Esses dias chegou me contando, e a coleguinha tal também quer ser vegetariana, mamãe não quer mais comer carne, né? Então é muito especial ver como realmente cada criança irradia, né, para outras, enfim, e o movimento só cresce, nossos pequenos ativistas. Somos pais de Marina, ela tem 8 anos hoje, e pra gente, na realidade, nem foi uma tomada de decisão criar a Marina vegana, porque essa é a nossa essência, esse é o nosso valor. Então a gente se conheceu no ativismo, então quando eu fiquei grávida, né, quando a gente ficou grávida, assim, não tinha nem o que se questionar. A alimentação dela e o respeito pelos animais é algo que é diário na nossa vida. Exato, então a gente sempre fala que a vegania é desde a barriga. Às vezes as pessoas perguntam, claro, né, mas impuseram, né, forçou a alimentação vegana? Muito pelo contrário, né, acho que normalmente se força comer animais, porque a criança, quando descobre que a carne vem dos animais, geralmente ela fala, opa, que isso? E aí os pais dão meio enganada, né? Não, mas não é bem esse animal. Então, na verdade, ela, quando começou a entender que a carne vem dos animais, acho que ela foi ficando mais e mais feliz e satisfeita de ser vegana desde que nasceu, né? Quando eu engravidei, eu ainda não era vegana. Eu tenho 2 filhos, um de 10 anos e um de 11. Então, quando eu virei vegana, a primeira questão é essa, e agora? Tô com uma família não vegana, né? Pai dos filhos, os filhos não veganos, e agora o que eu vou fazer? Então foram alguns anos de veganismo mais solitária em casa. Depois de algumas semanas, aos poucos, a carne foi não tendo muito espaço, então não foi entrando em casa. Então o que eles tinham como
A alimentação no dia a dia era fora de casa, alimentação, né, com animais no prato, por exemplo. Dentro de casa já não entrava, então já troquei o achocolatado deles, o leitinho da manhã, as lancheiras eu já fazia veganas, mesmo eles não sendo veganos ainda. Então aos poucos eu fui fazendo as trocas e lógico, né, sempre trazendo o porquê que eu sou vegana, na linguagem mais infantil, porque eles tinham cerca de 5 anos quando eu virei vegana, mais ou menos isso. Então eu trazia sempre alguma informação, alguma curiosidade e aos poucos eles iam, né, despertando. Eu acho que eles tiveram um processo de despertar bem aos poucos, o que foi até interessante. E por eles mesmos, assim, 5 anos depois que eu virei vegana, quando eu fiz aniversário de 5 anos, os dois decidiram parar de comer carne. Um dos dois, o meu mais velho, acabou decidindo virar vegano mesmo, de vez. O que foi, assim, até um espanto, porque ele é a criança que ama comer, que ama doce, que ama tudo. E o meu mais novo, ele virou ovo-lacto. Ele falou, eu vou aos poucos, mamãe. Falei, tá bom. Então eu vi que cada um teve o seu tempo, o seu momento, do seu jeito. E a gente respeitando, né? Eles viraram porque eles quiseram mesmo. Há 10 anos atrás, mediante a um aconselhamento de uma pessoa muito querida, assistimos também o vídeo A Carne é Fraca, e aí foi onde tudo começou. Uma mudança muito grande. Na primeira semana, após o vídeo, já não conseguimos mais comprar a carne no mercado, na compra. E assim foi. Meu filho tinha aproximadamente uns 10 anos, 11 anos, e aí fomos vivendo assim, semana após semana, sem comer carne. Quando nós vimos, nós estávamos ovo-lacto vegetariano. E aí começamos a ir tirando aos poucos. E desde então conseguimos seguir a base plant-based total. Hoje meu filho tem 19 anos, é um jovem bonito, saudável e sem crueldade animal no prato. Eu era uma pessoa que estava muito distante do veganismo. Eu vivia um mundo fitness, eu comia 800 gramas de frango por dia, 10 ovos por dia, tomava whey 2 vezes por dia, tinha patrocínio de whey protein. Enfim, eu estava muito inserido no contexto fitness. Tinha canal do YouTube, fazia entrevista em Arnold Classic, entrevistava fisiculturista e tal. Essa era a minha vida. E aí um dia eu tive um problema de saúde, tive esteatose hepática e fiquei internado. Fiquei 34 dias internado. Nessa internação perdi 20 quilos. E aí, quando eu tava no hospital, eu descobri que eu ia ser pai. Aí isso foi muito chocante pra mim, né? Porque eu pensei assim, caramba, vou ter um filho, ele tá vindo aí agora, e eu tô aqui mal, não sei o que vai acontecer, né? E isso ficou na minha mente, eu fiquei encucado. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, me recuperei. Quando eu saí do hospital, eu falei assim, olha, agora eu preciso descobrir qual é o estilo de vida mais saudável que existe. Porque até pelo menos meu filho tem uns 25, 26 anos, eu tenho que estar aqui para ajudar ele, para educar ele, para dar direção, para ser o pai dele. Então comecei a pesquisar alimentação, zonas azuis, Okinawa, dieta do Mediterrâneo, tudo que é alimentação e uma coisa que sempre era prevalente, né? Alto volume de vegetais na alimentação, igual a mais saúde e longevidade. Aí eu caí nos artigos de Harvard, de Oxford, sobre nutrição vegetal. Aí isso me deu mais base, eu fiquei mais confiante. Nossa, o vegetal pelo jeito é o caminho mesmo. E aí um dia caí num documentário sobre veganismo sem querer, que foi o A Carne é Fraca, do Instituto Nina Rosa. Mas foi muito forte, foi até um momento espiritual para mim. E aí daquele dia em diante ali eu virei vegano direto. Aí depois que o Igor nasceu, né, meu filho, a gente ficou um pouco receoso, que é algo muito novo, será que vai faltar algum nutriente e tal? Nos consultamos com um nutricionista vegano, e aí ela deu faz assim, faz o suco para ele assim, faz a comida desse jeito. A gente seguiu tudo certinho, e assim desde então, hoje ele tá com 9 anos, muito bem, graças a Deus. E assim, na minha experiência, foi super tranquilo, meu filho ficou doente assim pouquíssimas vezes, sabe? Não fica com inflamação, com coriza, nada disso. É muito mais de boa, muito mais leve, mais barato, que a alimentação básica vegana é muito mais barato, né? E é isso, e vá tranquilo, porque hoje já tem, graças a Deus, bastante material acadêmico mostrando os benefícios do nosso estilo de vida. Então, contanto que você tem uma consultoria ali para fazer uma boa alimentação para ele, você não vai ter problema nenhum, meu, vai ser só tranquilidade. Eu acho que um ponto que é bastante importante a gente colocar
é que a criança, como toda criança, tem que ser acompanhada por pediatra. Mas no caso de uma criança vegana, se puder dobrar, triplicar isso, melhor ainda. O ideal, pelo menos, você procurar um SUS da vida que seja, explicar a situação, mas sim, tem que estar cercado de cuidado, porque qualquer eventual problema que a criança tenha, vão dizer que é porque ela não come carne. Eu estou praticamente há 10 anos cuidando dessa parte de saúde na SBB, e um dos pontos mais críticos que a gente recebe mais questionamentos e a gente sente mais insegurança na transição para o veganismo ou de se aceitar o veganismo, sem dúvida, é a nutrição materno-infantil. A mulher, enquanto adulta, ela tem menos receio de limitar a alimentação ou retirar os alimentos de origem animal. Mas quando ela é engravida, além do peso, né, que existe nesse momento de responsabilidade, vem toda uma pressão social. Isso faz a gente ficar bastante inseguro, né? E também, claro, depois do nascimento, criar filhos veganos. O que a gente sabe e claramente a gente vê, né, porque somos uma sociedade, é que a sociedade foi moldada, o conhecimento da sociedade, os hábitos do que é tradicional, foi todo feito, tudo moldado com base na inclusão dos alimentos de origem animal. E a gente criou certos mitos que estão relacionados a isso, que principalmente, por exemplo, a gente passa a chamar os alimentos de origem animal como, por exemplo, carne, queijo, leite, ovo de proteína. A gente tem uma correlação mental que nos foi passada de que o ferro vem da carne, que o cálcio vem do leite. E isso faz com que qualquer modelo dietético que retire esses alimentos dá a impressão de que se falte. E nessa fase da vida, que é a gestação, que envolve questões hormonais, segurança, duas vidas em jogo, mãe e filho, e a questão do bebê, introdução alimentar, desenvolvimento neurótico, realmente cria muito receio para as pessoas que não têm um embasamento. Só que hoje a ciência é muito clara, a gente tem diversos guias alimentares no mundo inteiro, mostrando não somente a segurança, como até os benefícios de uma alimentação 100% à base de vegetal. Trocamos de pediatras diversas vezes. Chegamos a ouvir de pediatras que ele não se desenvolveria se ele não comesse carne. E isso foi um baque para mim. Depois do terceiro pediatra, eu comecei a duvidar, né, se eu estava realmente fazendo a escolha certa. Mas hoje, vendo o desenvolvimento do meu filho, vendo o quão bem ele está, é um orgulho assim que eu não tenho dúvidas de que eu tomei a decisão certa. E eu tenho muito orgulho de ver cada dia mais os meus pacientes da clínica. Eu acompanhei muitos gestantes e eu tenho hoje diversos crianças já, porque passaram da fase de bebê, que nasceram veganos e que são saudáveis, que têm crescimento adequado. E não só isso, eu vou dizer um pouco além. Eu posso dizer até que são mais saudáveis do que as crianças tradicionais, pelo fato de que uma mãe vegana, ela tem muita preocupação com a alimentação dos filhos. A alimentação vegana, ela prioriza os vegetais, os grãos, as sementes, as castanhas, as folhas. E isso é naturalmente saudável, rico e nutritivo, né? Então é importante a gente olhar esse lado também, que é um lado de, fora de uma alimentação convencional, você se obrigar a prestar mais atenção. Então a mãe vegana presta mais atenção à comida dos seus filhos e de si própria. É uma fase onde surgem muitas dúvidas, né? Além de todo mundo nos questionar, a gente mesmo acaba nos questionando. Então precisa ter muita informação, porque os nossos valores são muito fortes. Mas muitos médicos não conhecem o que é a nutrição, acha que a gestante precisa de alguns nutrientes que só vai encontrar em produtos de origem animal. Então a gente tem muita informação, a gente estuda há muito tempo, a gente também bebe muito nos materiais da Sociedade Vegetariana Brasileira, que tem os e-books gratuitos, então para gestante, alimentação de 0 a 2 anos ou até para crianças. Toda pessoa, adolescente, criança, bebê, idoso, adultos, podem ser veganos. É uma alimentação super saudável e própria para qualquer idade. Isso não sou eu que estou dizendo, o nosso Conselho de Nutrição Brasileira endossa isso e indica sim que se busque informação sobre alimentação. É uma coisa que todos nós devemos fazer. Eu sugiro que sempre famílias que são veganas, né, e com certeza vão inspirar os seus pequenos a seguir esse mesmo caminho, procurem uma orientação profissional, do nutricionista, do pediatra, que respeite a opção. Mesmo o nutricionista ou o pediatra não sendo vegano ou vegetariano, é essencial que ele acolha e respeite a opção.
nós já temos um parecer do Conselho Federal de Nutricionistas que reconhece que a alimentação vegana, vegetariana, ela é possível, adequada em todos os ciclos da vida. E que cabe ao nutricionista acolher, respeitar essa opção, né? E estudar, inclusive, no próprio parecer diz, né? Buscar se atualizar em relação a conhecimentos científicos entre a nutrição vegetariana ou até fazer um encaminhamento a outro profissional, caso, né, não tenha experiência, esteja inseguro. O que não pode é dizer que a criança tem que comer carne. Isso já ficou muito para trás, a gente já avançou muito nesse sentido no Brasil, né? Com todo o trabalho da SBB e de muitos profissionais que estão aí à frente e também de cada família vegana, que cada um está fazendo a sua parte, a gente está fazendo esse movimento crescer e se tornar cada vez mais brilhante, né, e grande, e respeitando mesmo as nossas crianças, pensando num futuro melhor para todos. É possível que uma criança tenha uma dieta vegana. Isso influencia até no desenvolvimento dela, no desenvolvimento do intestino, na digestão dela. É importante esse cuidado já vir desde a gravidez. É importante até a conscientização por conta da exploração, da crueldade que eles fazem com os animais. As crianças, elas têm que ter acesso aos animais, o cuidado, aprender a cuidar, aprender a amar os animais. Porque hoje em dia a gente vê o quê? Tudo você vê em relação aos animais, tá? Mas é leite, é queijo, é tudo industrializado, tudo aquilo que faz o mal. Tanto para o desenvolvimento da mãe, como para o desenvolvimento do neném. É possível, com certeza, né, a criança ter essa alimentação, tanto vegetariana, vegana, ovo-lacto-vegetariano, dentro de um planejamento alimentar, com alimentos ricos em aminoácidos vegetais, para fazer essa complementação. E uma dessa história, né, de queixa clínica, foi que os pais comiam uma alimentação diversificada e a criança veio com uma queixa que queria uma dieta vegetariana, ovo-lacto-vegetariana. Então foi conversado, já tinha um bom hábito, uma boa instrução, não foi influência dos pais nem de ninguém, e sim algo da própria criança, o estímulo da própria criança. Então foi conversado, orientado aos pais e planejado uma dieta atendendo a parte nutricional desse paciente. Só comentar, principalmente para os pais, cuidadores que têm filho vegano ou até mesmo as pessoas, os educadores que têm um convívio com as crianças veganas, que a gente consegue ter tudo o que elas precisam, a gente precisa dar o carinho para elas e o acolhimento que por meio da nutrição, a base de vegetais, a gente consegue, e a escola e todos os cuidadores precisam ter o respeito para isso. E como nutricionista do Departamento de Nutrição da Sociedade Vegetariana, nós fazemos um documento, o qual as pessoas que têm essa dificuldade, às vezes, em pedir essa opção ou incluir a opção vegana na alimentação escolar, a gente consegue fazer todo o trâmite de melhorar e dar essa opção para as famílias, para principalmente a criança se sentir inclusa e ter uma alimentação não só compassiva com os animais e com ela, mas também no social. Então, a gente fica aberto a qualquer coisa. É só entrar em contato com a SBB que a gente vai estar super disposto a ajudar vocês. E esse documento que a gente produz, ele é tanto para escola pública quanto particular, então a gente sempre vai adaptando também a necessidade da família e das crianças. Nós já desenvolvemos alguns guias pela SBB, já tem alguns anos, sobre crianças e bebês vegetarianos. E, dando aqui em primeira mão para vocês, nós vamos lançar também um guia que se chama Lancheira Vegana. É um guia que vai ajudar as famílias a levar esse material para as escolas, para que seja reconhecida, respeitada, acolhida a opção, seja vegetariana ou vegana, da criança e da família. O guia tem várias receitas, né, e toda a base legal também, que faz com que as famílias possam se respaldar quando chega numa escola e não tem ainda a opção vegetariana ou vegana. Em Florianópolis, pensando em rede pública de ensino, em Florianópolis nós temos uma experiência pioneira. Já há muitos anos temos uma legislação que se torna obrigatória pela escola o respeito à opção vegetariana da família. Ou seja,
quando uma criança é matriculada nessas escolas da rede pública, desde creche, né, no infantil até o ensino fundamental, a família solicita se a criança é vegetariana, ovo-lacto vegana, né? E a escola, com o respaldo da diretora e principalmente do apoio da nutricionista, vai ajustar o cardápio da escola respeitando a escolha da família. É muito interessante porque esse projeto ele já existe há muitos anos e inspirou outros municípios também nesse sentido. Eu atendo várias famílias vegetarianas, veganas em Florianópolis e que estudam na rede pública. Eu posso dizer para vocês que quando eu recebo aquele cardápio, eu falo, olha, esse eu posso confiar de olhos fechados. É muito bacana, eles colocam grão de bacon, lentilha, claro, além, né, do nosso arroz com feijão. Mas enfim, tem todo um trabalho para incluir outras leguminosas também nesse cardápio. Então é uma experiência que vale a pena, né, respaldar e divulgar. Eu acho que a escola talvez seja um lugar mais crítico, né? As festinhas de escola. Porque muitas crianças acabam vendo e querem esse senso de pertencimento. Ah, então eu não posso comer ou alguma coisa desse tipo. Então o Gui, ele tem mais estratégia, né? Ele dentro de casa ali das divisões, ele tem esse papel fundamental de educar a comunidade escolar sobre a inclusão. Isso inclui a gestão da escola. Então, né, por exemplo, o cardápio do almoço, né? Tem uma opção vegana ali, de algum bolinho, alguma coisa assim, tem a carne, né, e tem arroz, feijão, né, purê de batata, e de repente o purê de batata não era vegano. Aí eu falei, gente, seguinte, gostaria de propor, sugerir, pedir, fazer um apelo aqui para que o purê de batata seja sempre vegano, para que a nossa filha seja contemplada, para que haja inclusão. Aí teve um dia que fizeram purê de batata vegano e o não vegano. Eu falei, gente, isso é meia inclusão, isso não é inclusão de verdade. Faz o purê de batata todo vegano. Tá bom, não, fizeram. Então, a gente vai ganhando esses espaços, assim, né? Acho que existe uma abertura lá. E sobre a comunidade, os pais e mães, né? A gente conseguiu que virasse meio que norma que nas festinhas tenha opção vegana. Já teve festinha de criança não vegana, só com bolo vegano. Porque, tipo, comeu no aniversário da Marina, gostou, disse, mãe, eu quero aquele mesmo bolo do aniversário da Marina, que é vegano, então ela também pode comer, e rarará. Então já teve festa só com bolo vegano. Mas, na maioria das vezes, tem o bolo com leite e tem um bolo vegano, ou um bolinho, ou não sei o que e tal. E a gente pede mesmo, assim. Eu acho que tem duas formas de você fazer isso. Uma é pedir, né, falar seja no grupo lá da escola dos pais e mães, seja pessoalmente, falar assim, gente, por favor, quando fizerem festinha, providencia um docinho, não só ali uma fruta, né? Mas Ô, pipoca! A pipoca, o milho é ótimo. Pipoca, milho, batata frita é ótimo. Resolve a parte salgada, né? Mas na parte, um brigadeirinho, um bolinho é importante para a criança se sentir incluída ali mesmo e tal. Em último caso, se não for ter, me avise. Pra gente poder mandar alguma coisa. Mas eu não acho ok, sabe? Tá sempre mandando alguma coisa. Eu acho que as pessoas têm que incluir mesmo. Então, a gente conseguiu que virasse meio que norma isso nessa comunidade. Então, geralmente já tem. Raramente tem uma festinha que não tem. A segunda forma, eu acho que é o reforço positivo, né? Então, assim, quem fez um bolo vegano, quem fez um brigadeiro vegano, você ir lá e agradecer em público. Falar no grupo, assim, fulano, nossa, muito obrigado. Marina ficou muito feliz, amou o bolo vegano, se sentiu super incluída, contemplada ali. Então, é uma forma também suave para quem não se sente à vontade de ir lá meio que pedir e cobrar, né? Tem outro caminho que é você agradecer quando é feito, né? Se dá o exemplo para os outros. E aí fica chato se a pessoa não fizer depois. E para você que tem um filho pequeno e você tem aquele receio de traçar para ele uma alimentação plant-based, vou te dar uma dica. Não fique com receio, porque esse é o alimento ideal, à base de plantas. Lá tem tudo que ele vai precisar, proteínas, vitaminas. Às vezes a sociedade impõe que precisamos comer carne para ficar fortes. Porém, isso é mito e isso já caiu por terra. Então vá tranquilo, vá com calma, tire os alimentos de origem animal, substitua por alimentos vegetais, faça um acompanhamento médico, que é importante, eles estudaram para isso. Tenha o respaldo profissional, assim, procura um pediatra que vai te apoiar, que vai te orientar, um nutricionista, um nutrólogo, enfim, alguém que vai saber te orientar
olhando a peculiaridade da criança vegana. Porque toda criança tem a sua peculiaridade. A criança vegana vai ter a dela. E é interessante que esse profissional saiba lidar com isso, né? Para que possa conduzir a gente no detalhe mesmo, né? E não só de uma forma superficial. Super possível, é uma coisa leve, dá para fazer de uma maneira tranquila. É você conhecer outras mães que também estão já nesse meio. Como para mim foi muito importante estar na VegFest do ano passado e ver as palestras e ver outras mães que também faziam essa criação. Então aquilo me deu uma luz assim e falei, não, vai ser tranquilo, vai dar certo, porque realmente dá. E é uma coisa que pode ser gostosa e a gente se sente cumprindo uma missão realmente, nosso propósito. É um gesto de amor que a gente escolhe fazer, é um dos mais potentes. Até me arrepio assim falando, porque eu acho lindo. A maternidade vegana, a gente luta contra o achismo de tantas pessoas. Para uma mãe que descobriu a gravidez ou que está já com seu filho no colo ou que está passando pela fase de introdução alimentar, pode ter certeza que é possível. Não precisamos abrir mão do veganismo. Ele é fundamental para crianças crescerem saudáveis. É a melhor escolha que a gente pode fazer. E eu sou a prova disso, o meu filho também, somos 100% saudáveis e essa é a prova de que vocês podem continuar sem dúvida alguma. O veganismo é a escolha certa.